Kiss. Vamos acompanhar. Que horas você chegou na boate aquele dia? Eu cheguei em torno da 1h, com mais 3 amigos. Quando você chegou, você sentiu que o local estava muito lotado? Olha, o pessoal que estava lá dentro é mais ou menos a quantidade que geralmente tem nas festas de turma, que era o lugar em que a gente sempre fazia as festas de turma, então sempre enchia daquela maneira. E depois que você chegou lá, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, eu estava no aniversário de uma menina, e então, depois de tocar a primeira banda, eu fui no banheiro e convidei as gurias para ir para a frente do palco. E quando a gente foi para frente do palco, ia começar outra banda, que era a gurizada fandangueira. E nisso, a gente se reuniu, os que foram juntos a gente se reuniu para dançar naldo. E as gurias até colocaram as bolsas em cima do palco para poder dançar. Nisso, o cantor, ele brincou ali com a gente um pouco e pegou o sinalizador, né? No que ele pegou o sinalizador, a gente foi um pouco para trás, porque eu pensei que aquilo lá pudesse, de repente, queimar o cabelo, a roupa assim. E a gente foi para trás um pouquinho. Nisso que a gente foi para trás, uma questão muito rápida, a gente sentiu umas gotas de água na mão, que a gente olhou para cima, tinha uma pequena lambareda de fogo no teto. E tinha um cara atrás que estava tentando jogar água. Nisso, veio um cara e alcançou o extintor pro cantor. E até então ele também achava que não ia dar nada. Só que o extintor não funcionou e nesse intervalo de tempo, a labareda de fogo ela se espalhou muito rápido. E a galera entrou em pânico. Foi horrível porque todo mundo começou a correr e não se importavam com os outros, uns pisavam nos outros, subia um por cima do outro. Tinha degrau, a galera estava caindo, a gente tentava se ajudar, mas era arrastado. Você sentiu em algum momento que os seguranças tentaram barrar a saída das pessoas? Olha, o que eu senti é que assim, como o incêndio começou na frente do palco e nem quem estava na frente do palco estava acreditando, quem estava nas outras regiões não estava vendo o que estava acontecendo. Então ninguém estava entendendo porque aquela galera que estava ali embaixo estava correndo em pânico. Tanto é que uma gurizada entrou no banheiro para se esconder achando que era briga. A princípio, é isso que eu acho que aconteceu. Os seguranças, eles estavam achando que era briga. Porque eles não viram que o incêndio tinha começado lá na frente do palco. Em um primeiro momento, sim, eles tentaram barrar, em questão de segundos, mas isso já piorou a situação, né? Porque a fumaça era muito tóxica mesmo, então... Mas não acredito que tenha sido por maldade, é realmente por falta de informação. E como você conseguiu sair de lá? Eu estava cuidando dos meus amigos, né? Só que a multidão me arrastou para o lado oposto deles. Eu saí pela porta, que todo mundo saiu ali, porque tem uma saída lateral que dá na mesma porta. Eu saí por aquela ali, normal, com todo mundo. Saí em questão de pouco tempo, porque fui arrastada pela galera, mas até então, nem eu, nem minhas amigas, a gente tinha noção da proporção do que estava acontecendo. Em segundos, começou a escurecer e a fumaça começou a tomar conta do lugar. Você chegou a inalar a fumaça? Sim, sim. Todas nós. Até a gente estava no hospital e ainda a gente está em observação, mas a princípio está tudo tranquilo comigo, com a galera que foi comigo. Tá aí o depoimento de uma das jovens que estavam na Boate Kiss no último fim de semana. Ela conseguiu escapar de um jeito até bem complicado. Acho que como todo mundo que conseguiu escapar, foi realmente um tumulto e de repente ela se viu livre disso. Agora, a questão de extintor, qual o tipo de atenção que a gente deve ter com relação a esse equipamento, principalmente com relação a problemas? É um erro no manuseio ou o extintor pode dar problema? Ele tem data de validade? Como que funciona isso? Esse é um outro tema muito importante a ser abordado, porque existem até projetos onde você pode escolher 2 tipos de extintores, um extintor para classe A, né, e um extintor para classe B e C. Para quem não conhece, as classes de incêndio mais populares são a classe A, que são sólidos, né, que são papel, madeira, né, essa espuma que foi utilizada na boate. Os incêndios de classe B, que são líquidos inflamáveis, e os incêndios de classe C, que são equipamentos energizados, né? Incêndios elétricos. Em alguns projetos, a maioria dos projetos, você tem um extintor para a classe A e
outro extintor para classe B e C. Eu não tenho informação, não sei, Matias, se você tem, mas gera até dúvida se o extintor utilizado imediatamente na emergência foi o extintor correto, né? Porque, como eu disse, existem maneiras de se desenvolver o projeto. Existe um extintor chamado de triclasse. É um extintor único que pode ser utilizado para a classe A, para a classe B e para a classe C. Quem não tem treinamento, ele não vai ficar olhando, principalmente numa emergência dessa, numa boate, com a luz, né, diminuta. Olhar o rótulo do extintor numa emergência dessa é impossível. Então, existe a possibilidade de se desenvolver o projeto com um extintor mais fácil, né, para se fazer o primeiro combate. Porque o extintor, o uso do extintor é para o combate imediato, para o primeiro combate. Depois disso, já é um incêndio para o corpo de bombeiros, né, para os corpos de bombeiros. Depois existem outros questionamentos, né? A manutenção estava em dia, né? Os extintores eles devem ser inspecionados. O de CO2, né, ele deve ser inspecionado a cada 6 meses e o de pó químico deve ser inspecionado a cada ano. Então, exijam nota fiscal, verifiquem se essas empresas de manutenção elas estão aprovadas pelo Inmetro para a realização, né, dessas tem que ser tudo certificado, manutenções. Tudo direitinho. E, acima de tudo, o staff também deve ser treinado para esse combate, né? Porque então, a gente também não sabe manusear sempre, né? Exatamente. Matias sabe disso, oferece alguns treinamentos com relação à área de defesa civil. O ideal seria que houvesse uma equipe treinada para isso. Eu acho que esse programa chama a atenção, inclusive, dos empresários que recebem público, né? Eu acho que toda e qualquer empresa, boate, restaurante, cinema, hotel, igrejas, enfim, recintos fechados que recebem o público, eu acho que o empresário tem que ter essa consciência. Se não souber, vai até o Corpo de Bombeiros, ligue para o 193, esse número é igual em todo o país. Ligue para a Defesa Civil, que é o 199, também em todo o país. Busque orientação, procure empresas do ramo de combate a incêndio, para que você capacite seu funcionário, não só no combate a incêndio, mas numa situação de evacuação de pessoas, como lidar, porque hoje quando você fala em boate, eles contratam segurança, pelo menos é o que a gente percebe por aí, né? O cenário nos mostra isso. Pensando em briga, pensando em discussão dentro da boate. E, na verdade, tem que capacitar essas pessoas, né? Tem que capacitar, exatamente, porque a KISS vai responder legalmente, juridicamente. Foi segurança, foi a garçonete, foi a banda que fez. Independe disso. Então, acho que falta, sim, essa conscientização. Eu acho que a Ação Nacional está dando um pontapé nisso, né, eu digo pontapé no ponto inicial, para que os empresários tenham essa consciência da importância que é você mexer com a população. Né? Então, eu até falando em off aqui com vocês, né, assim, já fomos em hotéis. Em hotel, quando você assina lá, quando você preenche sua ficha, a recepcionista, o gerente de hotel te orienta, olha, em caso de incêndio, o senhor deve sair pela escada, não pelo elevador, tem uma saída de emergência à esquerda ou à direita. Eu não vejo isso. Nos cinemas, quando você vai assistir um filme, você vê lá na tela, olha, saída de emergência à esquerda ou à direita. Não, então acho que é uma coisa cultural que faz falta no nosso país. Com certeza. Né? Se isso é integrado, envolvido nas escolas da Europa, da Ásia, no Japão, eu acho que nós temos que trazer isso, nós temos que copiar isso. Né? Você falava da questão do Japão, que há simulados em terremotos, e é verdade. Né? A gente percebe que a educação minimiza e reduz muito, um número muito alto de estatística, de acidentes, de desastres provocados pelo homem. Até de medidas emergenciais, como também da gente procurar conhecer melhor os equipamentos. O Carlos já mostrou um deles hoje e eu gostaria que você mostrasse esses outros que você trouxe aqui, Carlos, para a gente exemplificar o que também pode ajudar num caso de emergência. Não estamos falando só da casa noturna em específico, onde aconteceu o problema, mas da gente também poder instalar equipamentos parecidos ou
até esses próprios equipamentos, em estabelecimentos onde pode-se ter o risco de ter um imprevisto grande. O que seria isso e em que situações ele é indicado? Perfeitamente. Outra observação importante, inclusive que o Matias ressaltou, é que agora existe um levante em cima de casas noturnas, né? Mas o risco, ele está impregnado na sociedade em todos os locais, né? Existem riscos em igrejas, existem riscos em bares, existem riscos nas arenas, né? Desportivas, em shoppings, em hotéis, né? Aqui eu trouxe alguns equipamentos que podem ser utilizados. É importante também ressaltar que nós temos a proteção passiva e a proteção ativa, né? Em muitos casos, a proteção passiva é uma proteção que você geralmente não costuma enxergar, né? São paredes corta-fogo, né? É um treinamento do brigadista, né? A proteção ativa, sim, já é o combate, né? Certo. Então, nós temos a deteção, que pode ser feita por detetores de fumaça, certo, detetores térmicos. Esses são sprinklers, né? Sprinklers são chuveiros automáticos conhecidos na norma brasileira. A instalação, ela está toda pressurizada com água, né? E quando nós tivermos uma temperatura determinada, essa ampola que vocês estão vendo aqui na cor vermelha, não sei se dá para ter essa situação aqui. Isso. Tá? Na verdade, essa ampola, essa coloração, ela determina a temperatura de ruptura desse bico. Tá? Tá. É importante, até eu sempre brinco, que em filmes, só em Hollywood ocorre do mocinho estar acuado, ele ateia fogo no sprinkler e todos rompem de uma vez só. Isso não existe, pessoal. Só vão ser acionados os sprinklers que chegarem a uma determinada temperatura. Por exemplo, esse sprinkler de coloração de ampola vermelha, essa ampola ela vai fragmentar, ela vai estourar com 68 graus. Certo. E quando chegar essa temperatura, ele vai abrir. Vai fazer o combate, vai controlar o incêndio e também vai mitigar os gases expelidos do incêndio. E é um equipamento até que simples, né? Simples, mas é um equipamento que, pela norma, em algumas situações é necessário utilizar. Mas nada impede de uma instalação qualquer estar apta a utilizar esses sistemas. Inclusive, nos Estados Unidos existem instalações residenciais onde os sprinklers são utilizados. Vídeo aula número 12 sobre princípio de combate a incêndio. Na aula passada nós vimos fundamentos básicos sobre teoria do fogo, agentes extintores e método de combate a incêndio. Nessa aula veremos os conceitos sobre brigadista. Então vamos falar sobre as noções de combate a incêndio que deve ter um brigadista. Bom, começando pela norma regulamentadora número 23, que está fundamentada na Lei 6.514 de 1977, regulamentada pela Portaria 3.214, de acordo com o capítulo 5 das leis trabalhista e norma regulamentadora. E norma brasileira, que tem uma NBR, que trata sobre a Brigada de Incêndio e Emergência 14.276. Então, adiante. Combate a incêndio. Exigências legais. A figura legal do brigadista e suas atribuições estão lastreadas no cumprimento das leis e normas listadas abaixo. Então, leis do Ministério do Trabalho, Lei 6.514, como nós vimos acima, Portaria 3.214, NR 23, e também na Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, que estabeleceu a NBR 14.276 de janeiro de 1999. Combate a incêndio. Brigada. É um agrupamento de emergência que normalmente atua quando ocorre falha na prevenção e nessas ocasiões é extremamente importante uma atuação rápida e eficaz para mitigar as consequências indesejáveis, seja por vazamento, incêndio ou explosões. Essas consequências, que podem ser perdas materiais, sociais ou humanas, além
do bem mais importante para você, que é a sua vida. Por isso, a prevenção é a melhor estratégia a ser adotada e o conhecimento prático teórico das instalações, junto com o treinamento de combate, fazem parte desta estratégia. Então, a brigada é formada pelo líder da brigada, que pode ser o próprio técnico de segurança do trabalho da empresa, que agregue, entre outras funções, as específicas de liderança de brigada de emergência, ou então um integrante funcionário, geralmente da área de produção, que receba treinamento específico para o desempenho dessa função. Então, o brigadista, integrante ou funcionário ou colaborador, voluntário ou recrutado na área de produção para receber treinamento específico em combate a emergências. Responsabilidade do brigadista: participar do treinamento, comparecer ao local de emergência o mais rápido possível, zelar pelo seu condicionamento físico, cumprir as instruções do líder da brigada, garantir o número mínimo em troca de turno, compensações, etc., informar o líder da brigada quando houver qualquer falha ou indisponibilidade em equipamentos para atendimento à emergência, manter-se atualizado com as habilidades requeridas para o brigadista. Comportamento em caso de emergência. Não é demais repetir que todo incêndio começa pequeno e, se não dominado, irá propagar-se atingindo grandes proporções, vidas e patrimônios, colocando tudo sobre sérios riscos, como nós vimos no vídeo que assistimos nessa aula sobre o acidente na Boate Kiss. O receio pelas consequências é perfeitamente normal, mas o medo excessivo conduz às reações descontroladas. O pânico é altamente perigoso e contagioso. Em uma situação de pessoas aglomeradas em pânico, o número de feridos pode aumentar exageradamente, como nós vimos no vídeo e também sabemos do ocorrido na Boate Kiss. É possível evitar o pânico, basta que todos conheçam bem o local onde trabalham e sistema de proteção individual e coletivo, norma de rota de evasão, sistema de alarme e etc. O treinamento teórico e prático atua positivamente para garantir a segurança do grupo, condicionando a fazer o que aprenderam e não a obedecer a impulsos irracionais. Causas dos incêndios são classificadas em humanas, culposa, criminosa, naturais, raio, enchente, terremoto, etc., acidentais, elétrica, mecânica e químicas. Oxidação. O que é esse fenômeno? É uma reação química que pode se dar em períodos muito lentos e rápidos. Oxidação muito lenta são aquelas reações que ocorrem durante anos ou décadas. Como exemplo, podemos citar: a madeira apodrece, a borracha seca, racha, etc. Oxidações lentas são aquelas reações que ocorrem durante horas, dias ou meses. Como exemplo, podemos citar lixo, apodrecer, fermentar, ou ferro, enferrujar, etc. Oxidação rápida são também chamadas oxidações especiais e ocorrem rapidamente em frações de segundo, como por exemplo, podemos citar as reações químicas, chamas, explosões e etc. Fogo. O que é o fogo? Fogo é a oxidação rápida de uma substância com a consequente formação de luz e calor. O fogo, para a existência dessa oxidação especial, é necessária a união de 3 elementos básicos, formando um conjunto chamado triângulo do fogo. Triângulo do fogo. O triângulo do fogo ele tem o calor, necessariamente, o comburente, que é o oxigênio, e o combustível, que é o material que vai pegar fogo. O fogo se origina a partir de uma reação química que necessita basicamente de 3 elementos para a sua formação, e são elas: oxigênio, comburente, combustível, madeira com carbono, calor gerado pelo tempo ou reação, formando assim um processo chamado de oxidação.
o tetraedro ou o quadrado do fogo. Podemos citar ainda um quarto elemento que compõe o triângulo do fogo. É a proporção quantitativa reação em cadeia dos elementos, deixando de ser um triângulo para se formar um tetraedro. Então ele passa a ter mais a reação em cadeia composta dos demais elementos do triângulo, que é o calor, combustível e comburente. Condições para a ocorrência da combustão. Para que ocorra a combustão, processo de equilíbrio dos componentes do tetraedro, deve haver comburente suficiente no ambiente, concentração de ar ou oxigênio para a ocorrência da combustão. Então, se tiver de 0 a 8% de oxigênio, não vai ter combustão, não vai pegar fogo. Se tiver de 8 a 13%, pode acontecer uma combustão lenta, mas ela não se mantém. Agora, de 13 a 21% é uma combustão ativa, viva. Resultado da combustão. Os gases gerados na combustão devem ser considerados, pois são eles os mais responsáveis após a chama. São eles os maiores responsáveis após a chama, pelos maiores números de acidentes envolvendo os brigadistas. Os mais comuns e perigosos são monóxido de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, sulfeto de hidrogênio, H2S, dióxido de nitrogênio, NO2 e outros. Método e técnica de controle preventivo dos incêndios. Controle da fonte de energia. Pode ser feito através da eliminação da fonte geradora de centelha ou calor. Também redução da emissão de energia pela fonte, controle de combustível. Pode ser feito por eliminação do combustível, controle do ponto de fulgor do combustível, controle das inter-relações entre o combustível e a fonte de energia. Todos os materiais combustíveis possuem característica própria de inflamabilidade. E essas características são definidas baseadas em 3 pontos, e são eles: ponto de fulgor, ponto de ignição, ponto de autocombustão. Então, ponto de fulgor é a temperatura mínima em que os elementos combustíveis começam a desprender vapores capazes de se inflamarem ao entrar em contato com uma fonte de calor externa, sendo que ocorre a extinção da chama quando se remove esta fonte de calor. Ponto de fulgor, o exemplo. Então aqui nós temos a formação dos gases. Então, é a temperatura mínima. E ele precisa de uma fonte para ele se manter, a temperatura mínima. Então esse é o exemplo do ponto de fulgor. Vamos ver agora o ponto de combustão. É a temperatura mínima em que os elementos combustíveis começam a desprender vapores capazes de se inflamar ou entrar em contato com a fonte de calor externa, sendo que o fogo é mantido mesmo havendo a remoção da fonte de calor. É o que nós acabamos de presenciar dentro daquela experiência que nós vimos agora mesmo, através daquele vídeo. Ou seja, o que aconteceu aqui
é chamado de ponto de combustão. Ou seja, a primeira experiência quando ele tentou pôr o fogo dentro do álcool que estava frio é o ponto de fulgor. Mas a partir do momento que ele colocou o álcool de uma fonte de calor externa. Então, pois bem, vamos ver agora o que é o ponto de ignição. O exemplo. Então, o ponto de ignição, nós temos aqui a chama, que independe da chama exterior, o produto ele já está aquecido com formação de vapores suficiente que ao entrar em contato com o ar, com o menor das centelhas, ele já inicia uma combustão, e que é o chamado também ponto de autocombustão. É a temperatura mínima em que os elementos combustíveis começam a desprender vapores capazes de se inflamarem ao entrar em contato com o ambiente externo, não necessitando para isso de uma fonte de calor. Ponto de autocombustão, conforme nós vimos ali. Agora vamos mudar o assunto para a propagação do fogo. Então nós já temos ali o conceito da ponto de fulgor, ponto de combustão, ponto de ignição, autocombustão. E aí o fogo já começou e aí nós temos uma propagação. Então são as vias que ele vai pegar. Então a propagação do fogo é um elemento do combate que o brigadista precisa manter em mente para evitar surpresas durante a ação, sendo ela de 3 tipos. Então ela se propaga por condução, convecção e irradiação. Então vamos lá. O que é a condução? É o meio de transmissão do calor que ocorre através de moléculas para moléculas sem intervalos entre os corpos. Aqueceu essa extremidade, a outra extremidade também será aquecida. A convecção é o meio de transmissão do calor que ocorre através das massas de ar quentes que se desloca de um lugar para o outro, que é também possível de se mostrar dentro de um laboratório. E a radiação é o meio de transmissão do calor que ocorre através de ondas eletromagnéticas, podendo ser por meio do ar ou não.